A, as aulas são gravadas, inclusive vou gravar agora, tá? Então vocês podem ficar despreocupados. A imagem tá meio ruim. Gente, pode ser a internet, tá? A minha internet, não é vocês não, tá? Eu tô no computador e no celular também ao mesmo tempo. Pode ser minha internet mesmo, tá? Mas vamos lá. Sou na área da saúde também, né? Trabalho na área bacharel, licenciatura, mais de 24 anos, trabalho na Uniocel faz uns 4, 5 anos. Então, eu vou ser o mediador, tá? A professora Luana, tá? Ela que é, como eu falei, ela é responsável pela disciplina, depois ela vai se apresentar também, tá? Só que eu vou deixar alguns recados aqui para vocês. É, Gente, não se preocupe com a presença, tá? Por enquanto a gente não veio nada ainda lá de cima, enquanto a presença de vocês, tá? Tem casos, sim, tem casos e que vocês trabalham, trocam de turno, família, doença, tá? Então, não se preocupe com a presença, tá? Não precisa nem botar no chat a presença, essa confirmação, tá? Porque nem eu tenho a confirmação da presença. Eu acredito que talvez, acho que na semana que vem ou na outra semana vai estar tudo certinho quanto à presença. Mas não se preocupe também com a presença, que eu vou também estar ajudando vocês, né, enquanto a isso, tá? É, Não esqueçam, tá, a gente tá as provas, marcar as provas, né? Eu acho que aqui tem veteranos e calouros, né, nessa disciplina, tá? Depois vocês podem botar no chat ali também, não tem problema, tá? Depois, no final da aula, eu vou botar o meu e-mail, tá? Tudo certinho, meu chat, tá? Para vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Operacional, tá? Que eu possa resolver, tá? Eu vou estar à disposição, tá? Eu prefiro que seja pelo protocolo, tá? No aba de vocês ali, fala com o mediador. Então, vocês podem falar comigo ali que no mesmo dia eu já respondo, tá? Por que pelo protocolo? Porque o protocolo não vai sumir, tá? O chat algum dia pode sumir, tá? Pelo chat meu, tá? Pessoal, tá? E-mail é a mesma coisa, tá? Então, é, é bom falar comigo pelo protocolo. É fácil, é tranquilo, tá? É, Enquanto ao. Vocês já estão no sexto período, então vocês já são tudo veterano, a grande maioria. Gente, eu quero dar os parabéns para vocês também. Vocês estão entrando tudo com o e-mail da instituição, então isso é muito bom, tá? Até na gravação, depois, quando parar de gravar ali, vai correr tudo certinho, tá? É, O que que eu vou pedir para vocês? O AVA, tá? Sempre olhem o AVA de vocês, tá? A trilha de aprendizagem de vocês, tá? A professora, tá? A professora regente, ela vai dar aula, sim, claro. Mas não esqueça da trilha, tá? Na trilha de aprendizagem de vocês tem tudo lá também. Tem o livro em PDF, o livro digital, tá? Então, assim, ó, crie um hábito. é, 30 minutos, tá? 30 minutos, vão lá, dar uma lida antes de começar as aulas, tá? De começar a aula, dar uma lida na unidade. Hoje a gente vai começar a unidade um, tá? Então, semana que vem a gente começa a unidade 2 e você já pode estar lendo, tá? Lendo a trilha de vocês ali, de aprendizagem, né? Que é o AVA de vocês, tá? O Teams, ele é um mecanismo aqui nosso, tá? Para ter aula EAD, tá? Então, então, o Teams vocês não vão encontrar muita coisa da aula. O que vocês vão encontrar mais é na trilha de aprendizagem de vocês, que é o AVA, tá? O AVA do aluno, tá? É,
Outra coisa muito importante, tá? Depois eu vou estar falando. Eu estava olhando a trilha de vocês, tá? Vocês têm laboratório virtual, tá? Então é sempre bom fazer, tá? O laboratório virtual. Por quê? Porque pode cair questões na prova, tanto na discursiva como na dissertativa, tá? E cai, tá? Eu falo isso para todo mundo, tá? Então, tá tudo lá no aula de vocês, como fazer, tudo certinho, tá? É, é muito tranquilo também de fazer. Vou estar também auxiliando. Vocês vão ter outro professor também para estar auxiliando no laboratório virtual, tá? Não vai ser só eu, professor mediador, tá? Eu botei, eu acho que hoje de manhã cedo, ou foi ontem, gente, tá? Eu botei ali no chat ali, tá? Vocês podem subir depois, como entrar na aula. Então, tem vários, tudo pelo YouTube ali, pela Uniaselv, tá? Então, tá tudo certinho ali, tá? Mas eu vi aqui que a grande maioria, vamos dizer, já estão calejados e você já consegue entrar tranquilamente. O e-mail de vocês, da instituição, não, tô olhando aqui, não vi ninguém entrar com e-mail externo, tá? Se vocês não conseguirem entrar com o e-mail de vocês, professor, não estou conseguindo entrar, tá? Pode mandar lá no chat para mim, manda aqui no chat também, que eu vou estar também auxiliando, tá? Mas graças a Deus tá dando tudo certo. É, depois eu vou explicar, tá? Depois eu explico, tá? O laboratório ali, tá? Como é que é feito, tá? Porque tem um laboratório nessa disciplina, tá? No AVA de vocês, lá embaixo, se eu não me engano, o último, o laboratório ali, ele é obrigado a fazer, tá? É obrigado a fazer, depois vocês colam tudo lá na trilha de vocês ali de aprendizagem. Mas depois eu vou estar explicando certinho como faz, tá? Não, nem se preocupe com isso, tá? O que que eu peço para vocês? Os microfones, tá? Os microfone, a câmera, estão tudo desligado, estão tudo mutado, tá? Mas quem tiver alguma dúvida, gente, é só levantar a mão, tá? Levanta a mão certinho, tá? Sobre a disciplina, tá? Sobre a disciplina, para tirar dúvida, tá? Para vocês estarem fazendo as perguntas. Pode fazer as perguntas no chat? Pode, não tem problema nenhum, tá? No final da aula, tá? Também eu irei, tá? Mandar para vocês a atividade de extensão, tá? Ele não é difícil de fazer, gente, tá? Também não é tão fácil, tá? Mas não, eu vou mandar tudo certinho, passo a passo, tá? Ali como se faz a atividade de extensão e vocês vão conseguir fazer, tá? A atividade de extensão é 10% de carga horária de vocês, tá? Mas eu acredito aqui, vocês podem me corrigir, tá? Atividades de extensão a partir de 2023. Então, aqui, quem tá, como vocês estão no sexto semestre, então vocês estão 2021, 2022 aí, tá? Mas quem entrou em 2023 é obrigatório fazer, tá? Até concluir o curso de vocês, tá? Não, 2022, então não é preciso, tá, gente? Tá, 2022 não é preciso, tá? A partir de 2023. É uma norma do MEC, tá, gente? Tá? Não é uma norma da instituição, tá? Então, vocês estão livres, tá? Então, mas eu consigo auxiliar vocês, tá? Não tem problema nenhum. Gente, é uma boa pergunta, Wesley. Vai ser sim, tá? Cada disciplina é um professor diferente, tá? Sabe por quê? Porque assim, ó, é, a professora é específico dessa disciplina, tá? Então é melhor, tá? Antes como era tutor externo, eu tinha que mediar toda a disciplina, tudo certinho, tá? Entender algumas coisas eu entendia, outras coisas eu tinha que estudar, tá? Ralar.
tá? Mais da minha área da educação física, tá? Então agora é bom, vai ter um professor que vai explicar, vai ter tudo certinho, mas assim, ó, vocês também, tá? Vocês também têm que entender que não é só a aula em si, mas na trilha de aprendizagem, nos livros, tudo certinho, tá? Então a gente vai estar entendendo, vocês vão estar solucionando, revisando, tudo certinho, tá? Eu costumo, tá, no quarto encontro, tá, depois que a professora acaba, eu jogar tá, todo as gravações, tá? Então vocês podem ficar despreocupados também com isso. No último encontro, desde o primeiro encontro até o último encontro, eu boto tudo aqui no chat. De repente, tá, pode mudar, é, a gravação pode ir para o AVA de vocês, tá? Então, se for para o AVA, melhor ainda. Então, é bem tranquilo, tá? Peço assim, ó, gente, quem tem, depois no final da aula, tá? Eu vou tirando as dúvidas de vocês enquanto as atividades complementares, as atividades de extensões, tá? Não se preocupem quanto a isso, tá? Vocês não estão sozinhos, eu estou aqui, a professora também está aqui para auxiliar, tá? Mas fiquem tranquilos, tá? Pode ficar tranquilos que vocês não estão sozinhos nessa aí, certo? As atividades complementares são atividades, cursos, tá? Inclusive a Uniaselv, gente. A Uniaselv tem bastante curso que vocês podem fazer ali dentro, tá? São cursos, vários cursos. Eu não sei quantas horas de atividades complementares de vocês, mas eu acredito que seja 210 horas. Então, são cursos, certo? É, que bom, Brenda. Ótimo. 120 horas. Ótimo. Professora Luana. Olá, Isaías. Oi, turma. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite para todo mundo. Gente, antes de começar, só queria agradecer, tá? Porque eu tenho um amigo, tá? Virou meu amigo mesmo, né? O Romário. Te elogiou muito, professora. Ah, que legal, que bom. Nossa, o Romário é ótimo, a gente foi uma parceria ótima. Então a gente vai ter essa mesma parceria, tá, professora? Né? Pode Que contar ótimo, comigo. Isaías. Muito obrigada, viu? Gratidão. Vamos lá, gente. Obrigada, Isaías. Vamos lá então, né, gente? Os recados dados. Vamos começar para o conteúdo de parasito da gente. Bom, boa noite para todo mundo mais uma vez. Tá gravando já, né, Isaías? Tá tudo certinho, professora. Tô Tá gravando. bem. Meu nome é Luana Paviotti de Carvalho, por isso que tá aqui Luana Carvalho, mas eu uso mais o Paviotti. Eu vou estar com vocês aqui nessa matéria de parasito, não sei se alguém foi meu aluno no módulo anterior, se a gente já se conheceu, mas se não, um prazer. Eu sou biomédica, queria saber vocês são estudantes de qual área? Tem biomédico, tem educador físico, farmacêutico, tem a galera da nutrição. Quais são as áreas aqui, por gentileza? Me contem. Farmácia, farmácia está dominando aqui a área. Biomedicina. Biomedicina também. E vocês são. Alguém aqui é calouro? Não, né? Porque já está na parasito clínica, então calouro não deve ser. Radiologia. Tem vários cursos diferentes. Eu acho muito massa. Tem vários cursos que aí os pontos de vista são diferentes também. É isso aí. E a galera já tá no sexto semestre já. Sexto semestre já tá quase começando, tá começando aquele desespero no final já, né, galera? Mas vai ficar tudo bem, confiem. É isso mesmo. Tô subindo meu material aqui pra gente. Ai, gente, parabéns por estarmos aqui, né? Porque a vida é corrida, trabalho, né? O último turno, enfim, né? Imagino que
Boa parte da galera vai acabar a aula e vai descansar, mas ainda tem a galera do turno que vai pegar 0 hora. Então, eu não sei qual é a situação de vocês, mas de qualquer forma, parabéns por estarem na aula. Quinta já tá aquele pezinho de fim de semana, né? Tem aula amanhã ainda, não sei para vocês, né? Mas para mim tem. Imagino que para Isaías também. Então, que bom que estamos aqui firme e forte. Bom, a gente vai falar hoje de parasitas, né? Na aula de parasitologia. E hoje a gente faz a introdução e fala um pouquinho sobre os eumintos, tá? É, sobre a nossa meta de aprendizagem. A ideia aqui é compreender os principais conceitos aplicados na área de parasitologia clínica, né? Uma visão geral, que é a introdução, possibilitar o conhecimento da epidemiologia e ciclo biológico das principais enteroparasitoses causadas por eumintos, do filo Nematoda e do Patyelmintes, que são dois filos que existem dentro do euminto, e os principais sintomas que podem ser ocasionados ao homem quando contaminados. Então, tem uma visão geral, assim, dessas parasitoses que são da família que são das filos dos eumintos. Porque na próxima aula a gente vai ver mais de parasitoses que são ocasionadas pelos protozoários, tá bom? Então, hoje e amanhã a gente fica mais. Hoje e amanhã não. Hoje, na próxima aula, a gente fica mais nas parasitoses. E aí, depois, no nosso próximo encontro, terceiro encontro, a gente fala sobre os exames e os tipos de testes laboratoriais que a gente pode fazer na parasito, tá bem? Então, por enquanto, a gente vai ter uma noção geral de quais são as doenças, como que elas acontecem, quais são os principais sintomas. Bom, fornecer as condições necessárias para identificar, através das características morfológicas, os principais elementos de interesse clínica, relacionar o ciclo biológico dos parasitas com os sintomas apresentados pelos hospedeiros, estudar as principais formas de profilaxia para os parasitas mais comumente encontrados, a fim de promover campanhas de educação e prevenção de saúde. Então, essas são as nossas metas de aprendizagem, né? Por onde a gente pretende passar na nossa aulinha de hoje. É bastante conteúdo, como já foi dado o recado pelo Isaías, vão colocando os comentários de vocês aqui no chat, se for o caso da gente conversar mais no fim da aula, levanta a mão, no fim da aula a gente conversa, e aí a gente tenta tirar as dúvidas, venham estudados também, porque aí quando vocês chegarem, vocês já chegam com mais referência dos assuntos que são tratados, e às vezes conseguem até elaborar melhor as perguntas, né, para poder a gente discutir o assunto mesmo. Uma outra coisa que eu quero falar também é que o conteúdo do slide é um conteúdo, o conteúdo da aula, aliás, é um conteúdo para reforçar o estudo. A aula é um estudo somado com os outros estudos. Vocês precisam continuar vendo a trilha, precisam continuar vendo o livro de vocês. Inclusive, a prova, ela é elaborada considerando o livro de vocês. Então, aqui na aula, a gente pontua as coisas mais pertinentes. Até porque é só 1 hora e meia. A gente não vai falar o livro todo. O livro é grande, né? Não tem como falar o livro todo em 4 aulas só. Então a gente fala das coisas mais pertinentes. E aí não usem só a aula como referência para estudar, porque às vezes aqui na aula a gente vai ter uma ênfase maior para um assunto e não necessariamente vai ter só esse assunto na prova, né? Vai ter os outros assuntos também que estão no livro. Alguns assuntos que são fáceis de entender, né? Que é só ali com a leitura já dá para entender, tipo quando eu falo que é um filo dos eumintos, é porque é uma das taxonomias que existe dentro da categoria dos eumintos. Porque a gente tem o reino, o filo, a família, a espécie, e aí os filos dentro dos eumintos. É uma coisa que não, que se você já vier estudado, fica fácil de entender do que eu estou falando. E é importante que você já venha estudado mesmo para a gente ter essa otimização nos estudos, né? É uma parceria. Eu falo as coisas para vocês, mas vocês também precisam vir já com uma camada de estudo de vocês também. Até para questionar mesmo, né? Tipo assim, professora, eu não livro, mas fala isso, aquilo e tal, tá bom? Enfim,
E aí, o que que a Parasita estuda, né? Começando oficialmente, o que que a Parasita estuda? Bom, aí vou dar uma diquinha que eu sempre dou. A essa altura do campeonato, no sexto período, vocês já sabem que quando termina com logos, é de estudo, né? Biologia, estuda a vida, microbiologia, estuda a vida dos micro-organismos, a hematologia, estuda o sangue. Por quê? Porque termina com logia e esse logos, que é a palavra que dá origem à logia, é referente a estudo. Então, uma parasitologia vai ser um estudo dos parasitas. Isso é fácil, né? E, na real, boa parte das palavras que a gente usa, nós latinos, né, que usamos as palavras que vêm do latim, a gente usa palavras feitas pela junção de palavras, tal qual parasitologia. E aí, principalmente para a gente da saúde, mas aplica em qualquer área da vida, mas para a gente da saúde, eu acho que adianta muito estudar a etimologia das palavras, que é a origem das palavras, como que as palavras são formadas. Porque assim, com o conhecimento de etimologia, você consegue entender mais rápido, às vezes, do que está tratando aquele assunto, porque você sabe exatamente o que aquela palavra significa, né? Tipo, qual é a característica morfológica desse parasita? Se você sabe que morfológico é em relação aos estudos do formato, você não vai me falar características metabólicas, você vai me falar características de formato. Entende? Às vezes a gente erra na interpretação porque a gente não sabe o significado daquela palavra. E isso vale para estudo acadêmico e vale para conversas normais da vida, né? Às vezes você está trocando uma ideia com a pessoa normal e aí existe uma falha na comunicação porque alguém não entende o que que a palavra quer dizer e aí tem uma comunicação ruim porque não está sabendo usar as palavras corretas. Então, entender o sentido das palavras na ciência da saúde vai te ajudar muito a estudar as matérias, compreender as matérias, e na vida vai te ajudar porque a gente precisa comunicar, né? É melhor comunicar sabendo do que você está comunicando, entendendo as palavras de fato. É, então fica a minha diquinha master pessoal para qualquer coisa. Estudem etimologia, é muito bom. E aí, parasitologia estuda então a relação dos parasitas, né? O que que é um parasita? Vai ser um ser que cresce retirando energia de um outro ser. Então, a gente entende aqui que esses seres são esses bichinhos que a gente vai ver aqui, mas também dá para associar com pessoas da vida, né? Os parasitas são aqueles que fazem mal, assim, tá só te sugando e não tá te acrescentando em nada. Esse é o parasita. E aí, aqui, em relação a alguns conceitos importantes que a gente precisa passar para ter essa visão ampla da parasitologia, vamos começar com a parasitologia propriamente, né? O estudo da morfologia e biologia dos parasitas, que são organismos que vivem no interior ou no exterior de outro hospedeiro, retirando dele nutrientes e servindo como abrigo para o seu desenvolvimento. Então, é uma ciência que vai estudar formato e metabolismo, né? Como que a vida funciona, dos organismos que podem viver dentro, né? A gente tem muito parasita que fica no intestino, por exemplo, mas também pode ficar no exterior, tipo os piolhos, por exemplo, que ficam na cabeça. E esse parasita, ele vai retirar os nutrientes do, do corpo onde ele está parasitando. E aí vão ter três categorias de parasita, que são os protozoários, os eumintos e os artrópodes. Esses são os três tipos. Então, às vezes, a gente vai estar falando de um parasita, e aí esse parasita é um protozoário, um euminto, um artrópode, isso é muito questão de prova. E o Aedes aegypti é um parasita de qual categoria? Euminto, artrópode, protozoário, e aí ele é artrópode. Por quê? Porque o Aedes aegypti pertence a essa classe de parasita, tá bom? Os artrópodes são os parasitas, não todos os artrópodes que existem no mundo vão ser parasitas, mas eles são os parasitas. Os protozoários também, vamos falar deles com mais detalhe, inclusive. Protozoários, né? Para a gente saber de cada um pouquinho aqui. Os protozoários. Eles vão ser organismos unicelulares e eucariontes que pertencem ao reino protista. Então, os protozoários todos estão no reino protista. É, Eles vivem nos meios aquáticos
ou como parasita no interior de outros organismos. E podem causar doenças como a malária, que é causada pelo plasmódio, e Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi. Então, esses seres aqui são os seres protozoários, e os protozoários, eles são unicelulares eucariontes e aquáticos, do reino protista. Não necessariamente todos os seres do reino protista são parasitas. Tem os protistas do bem também, tranquilinho, que estão lá de boa, mas tem os protistas que são protozoários. Uma coisa importante em relação a essas informações que a gente tem aqui dos protozoários é essa aqui, que eles vivem em meios aquáticos ou como parasitas. Por quê? Qual que é a coisa importante que o pulo do gato aqui? Essa informação ela é sobre o ciclo de vida. Se a gente sabe que o protozoário vive em meio aquático, a gente também sabe que a gente tem que ter a noção de saneamento básico de não fazer cocôzinhos na água. Não pode cagar na água, não pode defecar na água. Por quê? Porque esses seres, eles vão ter, o ciclo de vida dele é naturalmente na água. Então, quando você, se você é uma pessoa tilelê do mato, que vai acampar na floresta, vamos ser amigos, eu também sou, não tô julgando, viu? Eu sou dessa galera também. E aí, quando você vai acampar no mato, na floresta, não pode fazer cocô na água, nem perto da água, não pode cagar no rio, gente, pelo amor de Deus. E como profissional da saúde, passa essa palavra pra frente. Por quê? Porque se você fizer o seu cocô no rio e você tiver infectado, o seu parasita vai continuar sobrevivendo na água e aí ele vai conseguir seguir a vida dele. Então tem que cagar na terra e enterrar, longe da margem do rio. Fica essa dica importante de saneamento pra gente, tá bom? E é inclusive um grande problema desses lugares que tem o saneamento, que não tem, aliás, o saneamento básico, porque aí a galera, o esgoto da galera vai direto para a água e aí chega na água sem tratamento nenhum, os protozoários vivem livremente, conseguem reproduzir livremente, seguir a vida deles e infectar outras pessoas. Então, sobre os protozoários, visão geral agora é essa, tá? E já sobre os eumintos são vermes, parasitas, né? Então vão ser mais na ideia de. Os eumintos são mais na ideia de lombriga, sabe? A gente chama a forma de lombriga, a gente até vai ver um pouco delas depois. São eumintos. Os eumintos são maiores, a gente consegue enxergar eles, né? E eles geralmente vão ser pluricelulares, então são os vermes, né? Você vai conseguir ver. Se você consegue ver um ser, ele é pluricelular. Eles pertencem aos filos, como eu tinha falado, né? São os plateumintes, que vão ser achatados, e os do filo nematoda, que são os cilíndricos, tá bem? E os exemplos de doenças que a gente tem dos eumintos são esquistossomose, que é do Schistosoma monzoni, e a ascaridíase, que é da Ascaris lumbricoide, que é a famosa lombriguinha, inclusive, né? A Ascaris. E aí, dos eumintos, então, a principal informação assim, que a gente pode se apegar em relação aos eumintos é que eles são os vermes, tá? As lombrigas que a gente conhece popularmente. Enquanto os protozoários são esses pequenininhos que a gente não vê, tá bem? O protozoário é microscópico e o eumito são os vermezinhos. Já o, o artrópode, qual que é o artrópode, né? Os artrópodes são animais invertebrados com exoesqueleto, e eles vão ser insetos, aracnídeos, crustáceos, e alguns vão ser vetores para doenças. Mais uma vez também, não vão ser todos os artrópodes que vão ser parasitas, né? E aí, o artrópode mais famoso que a gente tem é o Aedes aegypti, que trabalha distribuindo dengue, zika e chikungunya. Mas a gente também tem o triatomínio, que é o nome do barbeiro, né? O nome certinho do barbeiro, que causa doença de Chagas. Também são artrópodes, tá bem? E, bom, aí tem esses três conceitos em relação aos parasitas que a gente tem, né,
grupos de parasitas que a gente tem. E aí a gente também tem um outro ponto importante, relevante, quando a gente fala em parasitologia, que é a relação parasitologia e é, saneamento e saúde básica versus parasitoses. Porque, como eu falei, né, a gente tem isso de o ciclo de vida desses parasitas continuarem na água. Então, a gente precisa ter o saneamento básico, a gente precisa ter o saneamento básico, ele vai incluir a coleta de lixo, o tratamento de esgoto, o recolhimento da água da chuva, a chegada da água encanada nas casas das pessoas. A gente tem esses pilares que fazem o saneamento básico funcionar. Se a água, se não tem o tratamento de esgoto, né, essas limpezas que essas pessoas estão fazendo, cocô, vômito, banho, sujeira de vasilha, de máquina de lavar, o que seja, vai tudo escorrer e ir para o rio, para a corrente de água mais próxima que tiver e voltar para a natureza. E aí, isso vai contaminar os lençóis freáticos ali daquela galera, vai entupir os bueiros. Se não tem saneamento básico, também não tem o escoamento da água, então vai ter alagamentos. E aí, nessa água tá cheia de verme, de parasita, do cocôzinho dos outros, e aí alaga, e aí entra essa água cheia de parasita na casa das pessoas. Ou esse solo já fica contaminado, e aí se tem uma plantação uma horta que seja, vai ser cuidada com esses parasitas também ali perto. Não chega água encanada, então no fim as pessoas vão ser obrigadas a consumir essa mesma água. E aí, se não consome do jeito correto, né, como que vai prevenir a contaminação pelos parasitas? Até porque às vezes a contaminação do parasita ela pode acontecer de tantas formas diferentes, a gente vai ver isso mais para frente, hoje ainda que fica difícil a pessoa viver nessa condição de saúde, né, sem saneamento básico, e cuidar do consumo de água e do alimento das formas corretas. Porque pensa, uma pessoa que está nessa condição, morando nessa construção, né, nessa dificuldade, ela não tem condição de ficar fervendo a água dela todos os dias, toda a água para a família toda. Então, são recortes de realidades que são diferentes, às vezes, da nossa, e aí a gente não, às vezes, não se atenta a isso. E uma coisa importante quando a gente é profissional da saúde é se atentar às diferenças sociais, porque quando a gente está atendendo o nosso paciente, eles vão ser de diferenças de recortes sociais muito diferentes dos nossos, né? Então é importante que a gente tenha essa noção de como que é a relação com o saneamento básico de saúde dessa pessoa, porque isso já influencia em muitas coisas, na saúde mental, na saúde física, no aprendizado dela, enfim, na alimentação e etc. Então, mas aí, falando de parasitologia, né, a gente também tem essa relação parasitoses e saneamento e saúde básica, porque se não tem saneamento, aumenta o índice de parasitose, porque não tem coleta do esgoto, não tem coleta do lixo, aí dá dengue, aí aumenta o tempo de vida do protozoário, e aí consome o protozoário de novo, porque polui o lençol freático, tá bom? Então, o saneamento básico ele é importante para combate das parasitoses. Em relação aos conceitos aplicados perdão, a gente ainda está nos conceitos aplicados, né? Em relação à nomenclatura e classificação. Então, sobre como que a gente entende os... Isso aqui vocês já viram faz tempo, né? Isso aqui a gente vê lá na escola, na ciência, na biologia, e depois a gente vê de novo um pouco na micro, talvez na cito, não sei. Mas em alguma outra matéria já deve ter passado. Mas aí a gente relembra aqui, né? A gente tem o maior táxon. Táxon é o nome dessas classificações, né? O domínio é um táxon, o reino é um táxon, filo é um táxon. São os quadrados aonde estão essas categorias. E aí a gente tem o táxon domínio, que é o maior táxon de todos, e dentro daquele, inclusive ele é novo, né? Quando a gente estava na ciência, lá na biologia da escola,
Os professores às vezes nem falavam sobre domínio, porque ainda estavam falando só de reino para baixo, dependendo da idade também, que não vamos falar disso, não vamos, né? Não vamos botar a idade no jogo. Mas pode ser que vocês tenham visto já o domínio ou não, que ele é mais novinho. Mas aí vai ter o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, gênero e espécie. Sendo que espécie é o menor táxon que a gente tem e domínio é o maior táxon que a gente tem. Quanto maior for o táxon, maior também é a variedade de espécies que vão ter, maior a variedade de seres, né? Maior a diferença entre os seres. E quanto menor a espécie, mais semelhanças esses seres vão ter entre eles. Porque pense assim, considerando o reino, por exemplo, nós, seres humanos, estamos no reino animal. Então, a gente pertence ao mesmo táxon, reino, que cachorro, papagaio, periquito, morcego, leão, dragão, baiacu, garça, enfim, vários bichinhos. A gente está tudo nesse mesmo táxon. Já na espécie, a gente só está junto com a espécie Homo sapiens, porque só tem Homo sapiens na espécie Homo sapiens. Então, em relação à espécie, a gente se parece muito. Nesse táxon, todo mundo se parece muito, né? No táxon dos cachorros só tem cachorro, e aí, tipo assim, no do cachorro vira-lata só tem vira-lata. No cachorro pug só tem pug, entendeu? É do ser humano só tem ser humano. É isso. Isso que são os táxons. E em relação às regras de nomenclatura que a gente tem, a espécie, que é de fato o que interessa a gente, né? A gente às vezes vai saber ali tudo, né? Vai saber que família que filo que é, por exemplo, né? Quando tá falando ali dos euminhos, estava falando dos filos dele, mas o que realmente interessa pra gente é a espécie. Igual quando é um vírus, uma bactéria, você precisa saber a espécie para saber qual que é o medicamento que toma, para saber como que combate, quais são os males que aquilo ali causa. E aí, na espécie, a gente tem sempre dois nomes, sendo que o primeiro nome é o nome do gênero e o segundo nome é o nome da espécie. Então, no caso da Ascaris, por exemplo, aqui, que é o nome que a gente tem de exemplo, a gente tem a Ascaris lumbricoides. Esses dois nomes juntos é o nome da espécie, mas o primeiro nome faz sempre menção ao gênero. É como se o primeiro nome sempre fosse sobrenome, porque vem da galera anterior a ele, né? O nome que é só dele é o lumbricoides, tá bom? A regra de nomenclatura é que seja sempre escrito em itálico, com a primeira letra do primeiro nome maiúsculo e o resto todo em minúsculo. É como se fosse na ideia do nome próprio, mas só a primeira letra é maiúsculo, o resto é todo minúsculo. E a gente coloca em itálico no texto, né? Que vai lá do lado de onde fica o negrito, aí fica o itálico também, deixa no itálico. E se você estiver fazendo manuscrito, você sublinha, faz o tracinho embaixo, porque você não vai escrever em itálico manualmente, né? Então, se for manuscrito, você faz o tracinho embaixo. Se for digitado, aí você faz em itálico. Essa é uma regra mundial, não é uma regra da Unicelv, não é uma regra do curso de farmácia, não é. Essa regra é mundial. Por quê? Porque quando a gente vai falar sobre essas espécies a nível de estudo acadêmico, é importante que tenha um nome só e um nome já identificado, para que a gente não tenha desentendimentos na hora de estudar. Por exemplo, não sei de onde vocês são, mas aqui a gente tem uma fruta que a gente chama, aqui em Minas, eu estou em Minas Gerais nesse momento, e aí aqui em Minas Gerais a gente tem uma fruta que a gente chama de mexerica, mas essa fruta também vai chamar tangerina, também vai chamar é, bergamota, enfim, vai ter vários nomes em vários lugares. E aí, se a gente não tem um nome oficial para aquela coisa, como que a gente vai se saber que está falando da mesma coisa, sabe? Tipo mandioca, aipim e macaxeira. É, eu morei em um lugar que o entendimento era que a mandioca era venenosa e a macaxeira era que podia comer.
Mas aqui na minha cidade, tudo chama mandioca. Nem tem macaxeira aqui, entende? É por isso que a gente precisa saber o nome científico para usar o nome científico, tá bem? Beleza, então. Então, entendemos taxonomia. Quando vocês forem escrever os relatórios de vocês, TCC lá na frente, enfim, quando for ter escrita que é acadêmica e precisa citar o nome de alguma espécie, qualquer espécie, primeiro bota o nome do gênero, depois da espécie, e só a primeira letra é maiúsculo, itálico. Beleza, pegamos entendemos esse mecanismo, né? Bom, sobre hospedeiro, então, outro conceito importante. Hospedeiro é qualquer animal ou planta que abriga um parasita, e esse hospedeiro ainda pode ser classificado como definitivo ou intermediário. Então, o hospedeiro é o que hospeda, tá? A gente tem o parasita e tem o hospedeiro. O hospedeiro é o que hospeda. Você é o hospedeiro, o piolho é o parasita. Você é o hospedeiro e a sua lombriga é o seu parasita, tá bom? E aí você pode ser dois tipos de hospedeiros, né? Que é o que está falando aqui. O definitivo ou o intermediário. O definitivo abriga o parasita na sua fase adulta ou na sua forma reprodutiva final, fornecendo as condições necessárias para a sua reprodução e manutenção da vida desse parasita. É nesse hospedeiro que ocorre a reprodução sexual do parasita, no qual temos a presença de gametas que levará à variabilidade genética. Já o intermediário abriga o parasita em sua fase larval, que é jovem. Usualmente é um molúsculo ou um artrópode, no que o parasita realiza a reprodução assexual, tendo a ausência de fusão de gametas, gerando cópias idênticas. O que a gente precisa sacar aqui? Definitivo, quando tem esses dois. Não, não é toda vez que vai ter os dois, tá, gente? Vai ter parasita que tem um hospedeiro só, que não fica nessa de passar por vários hospedeiros, não. Mas o intermediário é quando o parasita é jovem e o definitivo é quando o parasita já é adulto. É fácil de sacar, assim, pensando no nome mesmo, sabe? O intermediário, o parasita ainda está no caminho dele. Ele ainda está indo aonde ele quer chegar. Então, o hospedeiro intermediário é quando o parasita é jovem. Isso é como se o parasita estivesse fazendo faculdade. Ele é jovem ainda, ele está se desenvolvendo. Aí ele vai para esse parasita, para esse hospedeiro para desenvolver, ele está indo para o rumo de onde ele quer ir, ele está descobrindo a vida, entendeu? Coisa de jovem, descobrindo a vida, viajando, vendo o que que ele vai fazer. Já o definitivo é quando o parasita já é adulto, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou construir minha família, e é definitivo esse lugar, entendeu? O intermediário é tipo um aluguel numa kitnet em alguma cidade assim de temporada, e o definitivo é onde ele vai comprar o lote e vai construir a casa dele, entende? Então, intermediário jovem, ainda, parasita é jovem, quando o hospedeiro é intermediário. Definitivo, o parasita já está com a vida feita, é ali que ele quer ficar, é o lugar oficial que ele vai ficar, então é ali que ele vai reproduzir, tá bem? Exemplo prático. O vírus da dengue, por exemplo, é um vírus que tem hospedeiros definitivos e intermediários. Quem é o intermediário? O Aedes aegypti, que é um artrópode que abriga o parasita o parasita na sua fase jovem, né? O vírus vai para pro mosquito, e aí o vírus fica ali no mosquito um tempo, viajando, entendendo para onde que ele quer ir, entendeu? Para que corpo que ele vai se mudar e ficar, enquanto ele está terminando de desenvolver, crescer, ficar adulto. E aí ele vai ser transferido para o seu corpinho quando você for picado pelo Aedes aegypti coçar, e aí ele vai ser transferido para o seu corpinho, e ali no seu corpinho ele vai ficar definitivo. Tá bem? Que ali ele já é adulto, já está pronto para te infectar direitinho, como ele deve fazer. E outra coisa importante também, ainda nos conceitos, é os vetores. Como eu falei,
usando de novo o exemplo do mosquito, o Aedes aegypti não é o agente etiológico, né? O que é agente etiológico? É o mesmo que agente patogênico. O, etiológico, o agente é o agente, né? A coisa, o ser. Então, agente. Etiológico. Etiológico é da origem. É o agente que tudo começa. O patogênico é o que? O gênico de começo ali e pato de patologia, de doença, né? Então, o agente etiológico é o agente que dá origem. O agente patogênico é o agente que começa a doença. Logo, o grande problema, o vírus em si, o parasita em si, o protozoário em si, esse que é o parasita em questão. E aí, no caso do Aedes aegypti, por exemplo, ele é um vetor e o agente etiológico ou agente patogênico é o vírus da dengue, ou o vírus da zika, ou o vírus da chikungunya, que todo mundo ali, o Aedes aegypti, ele representa, né? Qualquer um ele faz. É um suprila dele, o Aedes aegypti, ele é tipo aquele brasileiro que tem vários empregos, né? E aí trabalha com dengue, trabalha com zika, trabalha com tudo, menina. E aí, beleza. O Aedes aegypti, então, é um vetor biológico, porque a gente tem três opções de vetor, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Vetor biológico é aquele que, além de ser transmissor, o parasita se reproduz ou se desenvolve nele. Temos como exemplos molúsculos e artrópodes, beleza? Então, ele transmite, ele carrega ali, e o parasita se reproduz e desenvolve nele. Já o mecânico é quando o parasita não se reproduz e nem se desenvolve no vetor. Serve apenas como transporte. Então vamos lá. O mecânico é quando o parasita não se reproduz, nem se desenvolve no vetor. Ele só pegou uma carona ali. E o inanimado, que tem três, né? Vamos ler os dois aqui para a gente fazer a diferença. O inanimado, que também pode ser chamado de fômite, é quando o parasita é transportado através de objetos de uso comum, por exemplo, talheres, copos, seringas, lenços, roupas de cama, toalha de uso comum. Então, qual que é a diferença? Esse mecânico, ele vai ser vivo, mas ele não necessariamente é onde o parasita cresceu. Seria o quê? Seria uma baratinha, uma mosquinha. Sabe quando você tá ali comendo seu negócio e aí veio uma barata e passou em cima da sua comida. Você estava ali comendo uma coisa, um pãozinho delicioso, um croissant recheado, super queijo do reino, coisa cara, tal. E aí você colocou ali seu croissantzinho na mesa, no chão, você está sentado no chão, fazendo a cena. E aí passou uma barata, passou em cima do seu croissant. Aí o que você vai fazer? Você vai jogar fora. Não tem o que fazer. Você não vai lavar com sabão, né? Porque vai desfazer a massa. Mas você vai jogar fora. Por que que você vai jogar fora? Porque nas patinhas daquela baratinha tem vários cocores. De vários. É cocô de rato, é cocô de gente, é cocô de tudo que é coisa, um coletivo de cocô que está naquela patinha. E junto com aquele coletivo de cocô tem um coletivo de bactérias. E aí essas bactérias da patinha, elas vão parar ali no seu pãozinho, no seu croissant, e vão ir para sua barriguinha se você comer, e aí você vai passar mal. E vai culpar a padaria. E na verdade foi a barata que passou em cima. Então, nesse caso, a barata foi o vetor mecânico, porque esse ser que está na pata desse bicho não cresceu nesse bicho, não desenvolveu nesse bicho, não tinha relação nenhuma com esse bicho, foi um acaso, sabe? Foi só um Uber que esse parasita pegou para chegar até você. Enquanto o inanimado, como o nome sugere, é inanimado. Então vai ser uma colher, vai ser um copo, né? Vai ser uma roupa de cama. E aí, dependendo da parasitose, por exemplo, às vezes o parasita tá ali no lençol da pessoa, né? E aí a pessoa tá balançando o lençol ali, ou você deitou em cima.
E aí já, sabe, respira aquilo ali. É tipo, ai, sabe um inanimado ótimo? Capacete de moto. Capacete de moto e o piolho. Não sei vocês, mas eu já peguei uns piolho e a minha teoria é que foi de capacete de moto, porque assim, era vida adulta, eu ali nos meus, sei lá, uns 25 anos, nem existia mais piolho, que na minha cabeça piolho até tinha entrado em extinção, e aí peguei piolho, e imagino que tenha sido por causa de moto, porque eu não tenho convívio com crianças. Mas aí eu venci, manas. Eu passei pente fino, eu tomei remédio, eu passei prancha, mas eu não cortei o meu cabelo. E ficou tudo bem no final. Mas nesse caso, o vetor pro piolho foi o capacete da moto, porque eu ando muito de mototáxi e aí em alguma dessas vem um piolho de bonde. Aí o que que fica de ensinamento? Usar a sua própria touquinha, né? Na vida real, eu saio com a minha touquinha para usar minha própria touquinha? Não, mas estou aqui indicando vocês que vocês levem a touquinha de cetim de vocês para não ficar usando, botar o capacete sem touca, porque não é bom para nossa, né, para nossa saúde aí pode ser que você pegue um piolho numa dessas. Então, essas são diferenças de vetores, beleza? Biológico, mecânico e inanimado. Em relação à infecção e disseminação, né? Como que pode acontecer da gente infectar? A gente pode infectar de várias formas, porque vai depender do tipo de parasita, tá bom? Mas a gente pode infectar, principalmente de forma oral, e aí vai ser comendo mesmo, né? Bebendo esse parasita, comendo esse parasita. Muito comum alguns tipos de infecções acontecerem por consumo de carne, carne de boi, de porco, de peixe. A carne mal passada ali é perigosíssima na hora de contaminações de parasitose cutânea, para aqueles parasitas que atravessam cutânea para aqueles parasitas que atravessam a nossa pele, mucosa genital, né, o periquito mesmo, o pênis, enfim, a mucosa ali é suficiente também. E alguns transplantes, né, também podem passar esses parasitas. É, enfim, essas são algumas das formas, mas as formas vão variar de acordo com o parasita e não necessariamente vai passar sempre de qualquer jeito, né? Depende do tipo de parasita. Tem parasita que não vai atravessar sua pele, né? Você provavelmente não vai ter uma infecção oral de Aedes aegypti, porque não é de comer, não sobreviveria ao ácido do seu estômago. Do mesmo jeito que você não vai ter uma infecção cutânea de algum parasita que seja alimentar, por exemplo, né? Enfim. E a gente também tem um outro conceito importante, que é sobre o ciclo biológico. A gente vai ter o monoxênico e o heteroxênico, esses dois tipos de ciclo biológico. Esse xênico é da origem, né? Por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa está sendo xenofóbica, é porque essa pessoa está descriminalizando, tendo uma fobia, uma repulsa a alguém de acordo com a origem, certo? Então, mono é de um, tipo uma pessoa monogâmica, é uma pessoa que tem um relacionamento com uma pessoa só. Mono de um, e xênico de lugar. Então, monoxênico é de um lugar só. Enquanto heteroxênico, né, o xênico de lugar, e hétero de diferente, que é o que hétero significa, então, de lugar diferente. Viu? Como a gente nem leu a explicação, mas a gente já tem uma base legal do que possivelmente vai ser explicado aqui, porque a gente viu o nome da palavra, entendeu a etimologia da palavra. Por isso que é muito maneiro estudar etimologia, porque aí você pega um pouco assim, tipo, putz, nunca vi esse termo monoxênico, mas aí eu sei que xênico usa xênico e xenofóbico, e aí esse xênico é de lugar, e mono é de um só. E aí, monoxênico um lugar só. Viu? Arrasou. Então tem que pegar essas maldadinhas aí da vida que ajuda muito. E aí, como eu falei, né, monoxênico. Só a participação do hospedeiro definitivo, sendo que nesse local ocorre a sua reprodução de desenvolvimento. Então, quando ele é monoxênico, um lugar só, só o definitivo, não teve intermediário.
E quando ele é heterogênico, tem a participação do intermediário, no qual se desenvolve parte do ciclo ou da reprodução assexuada, e nesse hospedeiro desenvolve-se as formas infectantes do parasita, sendo transmitida para o hospedeiro definitivo. Então, o caso do heterogênico, ele vai ser o parasita viajante, que vai passar por outros corpos até chegar no corpo oficial, e ele vai se desenvolver nesses outros corpos. E o monogênico é aquele que não precisa mudar. Ele vai para onde ele vai, é o lugar que ele tem que ficar mesmo, pronto, e acabou. Tá bom? Já um outro conceito são os fatores inerentes. O inerente é aquilo que você não consegue mudar, certo? Por exemplo, uma coisa que eu tenho inerente a mim é o fato de eu falar demais. Eu falo muito, é uma coisa inerente da minha personalidade. Não à toa escolhi ser professora, né? E aí, esses fatores inerentes são os fatores que são inerentes daquela espécie, né? O fator que é inerente do hospedeiro, inerente do parasita. Então, algo que não tem como, isso aí vai depender. É o famoso depende? Ah, isso aqui depende da pessoa, certo? Então, esse é o fator inerente daquele organismo. No caso do hospedeiro, os fatores inerentes estão relacionados à capacidade do organismo humano em eliminar ou combater a parasitose antes mesmo da sua instalação. Ou seja, o hospedeiro pode se contaminar com o parasita, mas em alguns casos, o mecanismo responsável para combater agentes estranhos consegue eliminar a parasitose antes mesmo que ela se instale, multiplicando-se e ocasionando sintomas. Antes mesmo dela se instalar, multiplicar e ocasionar sintomas. E o fator inerente do parasita é a capacidade que esse parasita tem de causar determinada patologia, ou seja, quais os fatores que ele carrega e que determina o quanto de infecção esse parasita é capaz de transmitir e quão grave ele é, certo? Então, do hospedeiro, depende se o hospedeiro está bem alimentado, se ele está bem nutrido, se ele está bem hidratado, se ele tem histórico de atleta, se ele é sedentário, porque essas coisas vão fazer diferença na forma como o organismo dela reage àquilo. Se a pessoa está numa condição de sistema imunológico em queda, e aí ela não está boa da saúde, assim, de diversas formas, né? Já está com uma outra doença, e aí ela pega um parasita, a chance do corpo dela combater esse parasita é bem menor do que se a pessoa tem uma alimentação correta, super balanceada, ela faz atividade física, ela tem aquela vida perfeita que vendem no Instagram. Aí essa pessoa vai estar com muito mais chance de combater esse parasita, certo? Então, esses são os fatores inerentes. E o fator inerente do parasita é que tanto que ele faz mal ou não, isso também vai depender do parasita, tá bom? Então, os fatores inerentes é isso, é o depende. Do hospedeiro depende se ele aguenta, se ele não aguenta, e do parasita depende que tanto que ele é ruim. É tipo isso, tá bom? Os mecanismos de agressão, eles são referentes a como que aquele parasita faz para agredir aquela pessoa, aquele serzinho que ele está hospedando, né, o hospedeiro. E aí cada parasita pode ocasionar uma ação ou uma associação de ações, e tudo vai depender dos fatores inerentes do hospedeiro e dos fatores inerentes do parasita. Então, por exemplo, pode ser que o parasita tenha uma ação inflamatória. Então, esse parasita, ele naturalmente, o fator inerente dele é que ele causa uma inflamação onde ele se aloca ali naquele corpo. O tanto que aquela inflamação vai ser alérgica também depende do hospedeiro, né? Por exemplo, eu tenho uma relação péssima com picadinhas de mosquitos, assim. Quando um mosquito me pica, eu fico muito empolada, dá pus, fica uma coisa horrorosa. Logo eu, fada da natureza, que ama ficar acampada. Mas a vida é assim, né, gente? Escolhas difíceis, força guerreira. E aí, uma coisa que me acontece, então, é que uma coisa inerente de mim é que eu tenho uma reação alérgica muito grande para essas picadas, e aí o meu processo inflamatório é muito extravagante, ele é maior do que deveria ser. E esses parasitas que estão ali, né, esses serzinhos que estão me picando e tal, eles estão causando
o fator de agressão, o mecanismo de agressão deles, que é inflamatório. Então, eles têm esse potencial e eu tenho um potencial de fazer isso ficar pior. E aí fica muito pior do que deveria. É, no caso, então, esse é o fator de agressão, o mecanismo de agressão desse parasita. Vai ter o parasita que vai ter um fator de agressão de causar, com causas anóxias. Quando é anóxio, quer dizer, anóxio, quer dizer que causa retirada de oxigênio daquele lugar. Então, aquele lugar fica sem oxigenação. E aí pode ser que tenha uma, né, uma complicação naquela região, porque não está oxigenando, a região vai morrer, no caso, né? Pode ser que seja enzimático, então aquele parasita libera enzimas naquele lugar para prejudicar. Pode ser que seja mecânico, que é quando o parasita literalmente machuca, né? Ele vai comer naquele lugar ali, e aí faz um machucadinho e tal. Então, esses mecanismos vão depender do tipo de parasita e quão ruim vai ficar, depende também do corpo do hospedeiro. Por isso que a gente sempre tem que tentar lutar contra o sedentarismo, porque a gente nunca sabe quando a gente vai pegar uma parasitose e vai derrubar a gente demais. É nessas que a gente tem que fazer exercício, comer bem e tal. Não porque a gente se odeia, mas porque a gente tem medo de pegar uma doença e aí não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar, porque tá doente, fica de cama. Por quê? Porque eu não caminho 40 minutos no dia. É difícil, né? É difícil. Não tô julgando também. Tem a galera que tem 3 empregos, ainda faz faculdade, aí vai caminhar que horas? Né? Só se for caminhar almoçando. A vida não é justa, né, meus caros? Mas vamos lá. Ufa! Falei um pouco. Faltei na metade da aula. Vai dar tempo, mas se não der, não se preocupem, que aí onde eu parar, eu continuo na semana que vem, tá bom? Mas vamos tentar fazer o máximo que der, porque aí fecha a unidade toda na aula, para tentar manter o cronograma. E aí, quem são os eumintos? Bora para essa próxima parte. Então, feita essa visão geral, conceitos gerais aqui, mecanismo de agressão, fatores inerentes, ciclo biológico, aí tem aquele negócio de monoxênico, heteroxênico, tem as formas que contamina, tem os tipos de vetores e tem os tipos de hospedeiros também. Aliás, os tipos de hospedeiros, isso mesmo. O jeito que escreve, beleza. Tudo foi conceito geral ali na introdução. Agora a gente vai ver um pouco dos eumintos, tá bem? Bom, eumintos. A gente tem o filo nematoda, e aí nesse filo, os eumintos, popularmente conhecidos como verme, famosa lombriga, são grupos de parasitas que mais acometem os seres humanos. Os filos que mais acometem os seres humanos são o Platyhelminths e o nematoda. Os nematóides, que fazem parte do nematodo, são os vermes cilíndricos e alongados, com tamanhos variáveis, que pode chegar até metro. Então, sim, sabe aquela expressão, nossa, lombriga de metro, saiu uma lombriga de metro. Pode real ser de metro mesmo. Deus abençoe que não, mas existe essa chance. Já é, os... Não, a gente está nos nematodos mesmo. Então, eles são de metros, né? Pode ser de centímetro, pode ser de metro. Eles possuem uma simetria bilateral, com uma cutícula envolvendo o corpo e 3 folhetos germinativos, faz com que isso se chame triblásticos, né? Que é o blástico é referente ao folheto e 3, de 3. Apresentam cavidade oral, tubo digestório completo e contém ânus e cloaca. As fêmeas vão conter ânus e os machos vão conter cloaca. Cloaca vai ser um buraco que sai tudo. Ele faz cocô ali, ele faz xixi ali, é sexual, é ali também, é um buraco só. E a fêmea já vai ser mais divididinha, mais organizada. São dioicos, ou seja, realizam reprodução sexuada, então eles fazem trocas sexuais, né? Predominantemente com sexos separados, com fecundação interna, desenvolvimento indireto, sendo sempre o macho menor que a fêmea. Isso também é outra coisa interessante. Sempre que a gente reparar em microscopia, o macho vai ser menor que a fêmea nos eumintos, porque é a fêmea que tem o ciclo reprodutivo, né? Então, o macho tem menos conteúdos internos, e aí ele é menor por isso. O corpo é revestido por uma cutícula fina, lisa ou com estrias, que tem por finalidade
proteção do organismo contra as ações externas. Então, é como se ele tivesse uma pelinha também para poder proteger o corpo, tá bom? Aqui a gente tem uma visão de um euminto, o famoso verme, como tinha dito antes. E aqui nessa outra imagem de baixo, a gente vê que ele, né, vai ter no começo a boca, no fim o ânus, e aqui tá o fato dele ser triplástico, tá vendo? Porque ele é feito de 3 camadinhas, assim. Quando a gente corta ele nesse sentido longitudinal e olha aqui, tem 3 camadinhas, tá bom? E aí essa é uma característica morfológica dos eumintos nematóides. Daí a mais famosa de todas é a Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, que vai causar ascaridíase ou ascaridose, e o sintoma é obstrução intestinal, e síndrome de Loos ou de Luff. Ingestão, a transmissão é a ingestão de ovos embrionados, e a profilaxia, então, como que a gente consegue se livrar, né? Profilaxia, como que a gente previne essas doenças, esse verme? Higienização das frutas e da verdura, principalmente as que são consumidas em natura, proteger os alimentos de poeira, do contato com os vetores, que são as moscas, as baratas, né? Então, deixar as comidas sempre bem tampadinhas, bem protegidas. Fazer a ingestão de água tratada, e aí, se a água não é tratada de filtro, a água deve ser fervida, pelo menos. Evitar o peridomicílio e o geofagismo. Geofagismo é outra aqui, ó, muito massa, que cabe também a etimologia, né? Fagia é de quê? Fagia de fago. Uma bactéria que é fago é o quê? A bactéria que come, né? Então, fago é comer. E geo é terra. Então, geofagia é comer terra. Uhum. Olha só que massa. Tá comendo terra, meu parceiro? Tá de geofagia. E aí, evitar a geofagia, não comer terra, é uma coisa importante para não contaminar de parasita. Que tem um arzinho engraçado, mas a gente tem que pensar nas mulheres grávidas e nas crianças, por exemplo, né? Que fazem coisas como comer terra, por exemplo. É, E aí, medidas de saneamento básico, como eu falei, tem que ter saneamento básico para evitar a parasitose de qualquer categoria. Em relação ao diagnóstico, identificação morfológica dos ovos nas fezes do hospedeiro contaminado. Então, na hora de diagnosticar, vai fazer o EPF, que a gente vai falar na terceira aula, mas é um dos exames para poder fazer análise daquela amostra, né? E aí é quando a gente faz o cocô no potinho, leva o cocô no potinho no laboratório e a galera fala se tem ou não tem algum verme lá. Inclusive, se vocês estão aí há muito tempo sem fazer cocô no potinho, bora lá, né, galera? É um exame baratinho, é fácil de fazer, não precisa de pedido do médico. Você vai comprar o seu potinho na farmácia, deve custar tipo R$ 1, R$ 1,50. Fazer o cocô, como que faz o cocô? Faz no jornal, tá? Faz, né, que não pode cagar no vaso, pegar de dentro do vaso. Tem essa galera que caga dentro do vaso, pega dentro do vaso. Não pode, porque aí pega os vermes de dentro do vaso também, não pode fazer isso. Tem que fazer o cocôzinho no papel ali, de copo. Humilhação, gente. A vida tem essas coisas. Uma cena de conexão ali sua com você mesmo. Você caga ali no chão, no seu banheiro, né? Se for uma coisa de um apartamento, num quintal, às vezes. Né? Já faz uma ritualística ali, já cobre de lençol e volta para ninguém te ver. E aí você vai cagar, fazer seu cocô todo ali de comprido e vai vir com a espatulinha e pegar de comprido no seu cocô. Então não pode também pegar só a ponta do cocô, não, tá? Caso você não saiba. Tem que pegar o começo do cocô, o meio do cocô e o fim do cocô. Tem várias partes. Aí você passa a espátula pelo cocô. Estou imaginando, o cocô tá aqui, você vai passar a espátula do cocô de comprido e vai colocar. Não precisa encher o pote, não precisa, não tem necessidade nenhuma. A gente precisa de pouca coisa na amostra, então, tipo, um tantinho assim, ó, uma falange de cocô já é o suficiente. Não precisa encher o pote de cocô. Tem gente que o pote chega no fecha. Às vezes eu já vi estourar a tampa
Porque cocô fermenta, não sei se vocês sabem. Quando tá mole, aí fermenta e aí estoura a tampa. Nossa, foi uma cena incrível. Foi a primeira vez na minha vida, graças a Deus foi a última, que eu vi um cocô estourando. E aí é uma coisa que a gente tem que se atentar também. Não, não faça isso com o profissional que vai te atender. Coloca só um pouco do cocô ali. E falando, né, o que eu tava falando mais pontual, se você tá muito tempo sem levar o seu cocô para ver, faça isso, minha filha. Vai ver, né? Às vezes você tá. Porque a gente vai ver aqui ao longo das parasitoses, que tem parasitose que não dá sinal nenhum, assim, ela só te dá uma canseira, uma lombeirazinha, você fica só meio sonso. Sonso aqui em Minas, no caso, é lerdeza, né? Que eu sei que em alguns estados o sonso é outra coisa, mas aqui na minha região o sonso é meio, é só sonseiro lerdeza, assim, tá devagar de paradeza. E aí, às vezes, você fica meio sonso, assim, meio lerdo devagar, e na verdade você tá infectado de verme, cheio de verme, e tá achando que tá de energia ruim, que a vibração tá ruim, que tem alguém com inveja de você, e você cheia de verme. Então vai dar uma olhada para ver se você não tá com verme, tá bom? Que às vezes não é a energia que tá ruim, às vezes sua barriga que não tá boa. E aí, enfim, a gente vai falando mais aqui. É, aqui é uma imagem maravilhosa, caso você esteja assistindo minha aula e jantando, um negócio para a gente desconstruir aqui, né? A conexão, a visão dos vermes. É, aqui nesse slide originalmente, tinha um slide de uma criança, mas eu achei bem pesado, gente. Ai, tem uns negócios que pega, né? Que a gente é da saúde, mas são uns negócios que pega. Que tinha uma criança com os vermes saindo pelo nariz, pela boca, assim. Que eu sou da área também, mas tem uns negócios que atravessam a gente, né? Por quê? Porque antigamente os remédios, eles eram muito mais pesados. Essa cena não é uma cena mais de hoje, né? Mas antigamente a cena dos vermes eram muito mais pesadas. E aí, né, que as pessoas não tinham esses tratamentos profiláticos que a gente tem hoje. E aí a galera tomava uns remédios. Quando tomava remédio, eu tava com verme demais. E aí tomava o remédio e o remédio era muito agressivo. E as lombrigas ficavam loucas. E elas começavam a subir desesperadas, correndo pelo corpo para achar um buraco para sair, para fugir daquele corpo, porque o corpo estava, né, envenenado, elas iam morrer. E se a pessoa estava com verme nessa condição aqui, ó, igual aqui nas imagens, polícia passando na vizinhança, vida real aqui, gente. Mas aí se a pessoa estava nessa condição aqui, o que que acontecia? Era verme saindo pela boca, pelo nariz, a pessoa sufocava e morria. Olha que morreu de verme, tá ligado? Então é um negócio perigoso. Hoje as dosagens dos remédios são menores para que as lombrigas não fiquem loucas, inclusive, né? Porque aí coloca uma medida menor de medicamento para ir matando as lombrigas devagarzinho, elas vão ficando só, né? Vai matando ela aos poucos. Porque se fosse pesado demais, o verme ficava doido e subia correndo pela pessoa, e aí podia matar a pessoa sufocada. Mas isso no passado, graças a Deus, a ciência evoluiu isso daí. Bom, aqui ainda sobre o África dos lumbricoides, a gente tem o ovo fértil e o ovo infértil, ó. Esse aqui é o ovo fértil, ele é mais redondinho, ficou péssimo, mas é um redondo. Enquanto o ovo infértil é um ovo mais compridinho. Essas são as principais diferenças dele, falando fisicamente, morfologicamente. Aqui a gente tem a fêmea e o macho, como eu falei, a fêmea é bem maior, bem robusta, e o macho ele é menorzinho, mais delicado. É, a gente também tem aqui os ciclos de vida, né, desse parasita. E aí a gente vai ter o ovinho vai estar lá em alguma coisa que você vai comer, né? O ovo vai desenvolver, você vai comer ele, ele vai sair de você, aquela lombriga vai desenvolver dentro de você, quando você vai comer o ovo, você não vai comer a lombriga. Fácil de sacar essa, né? Você não vai comer a lombriga, você vai comer o ovo. E aí dentro de você esse ovo vai virar a lombriga, que vai virar outra lombriga, que vai virar outra lombriga, que eles são rápidos na reprodução.
E aí, em algum momento, você vai fazer um cocô demais, ou dependendo, você vai fazer cocô, inclusive de lombriga. E aí fica uma outra observação importante. Olhem o cocô de vocês. É uma coisa importante é a gente cagar e dar uma olhadinha no nosso cocô, né? Ver que cocô ele tá, como é que tá a textura, como é que você tem uma coisa mexendo, porque não pode ter uma coisa mexendo no seu cocô. Não tá certo. Se você olhar pro seu cocô e ver que tem um movimento ali, você já arruma um jeito de ir para o hospital, de levar o seu cocôzinho para um laboratório. Então, olhar o cocô é importante, bem como olhar o xixi, né? Não é matéria de urinários, mas fica outra dica também. Se o xixi tá com cheiro doce, fia, não tá tudo bem. O xixi não tem cheiro doce. É uma coisa dando errado na sua saúde. Já vai olhar o que que tá acontecendo. Se o xixi tá amarelo, tá laranjado, se o xixi tá meio verde, tá doida, tem que olhar a cor do xixi também. Tem que ver como é que tá de cheiro, tá fedendo. Que não é fedendo, xixi tem cheiro do xixi. Então, analisar o nosso próprio corpo é algo importante, até para a gente começar a pegar a maldade na hora que for olhar dos outros, né? Porque, assim, se você for trabalhar no laboratório de análise clínica, você vai ficar chegando com o xixi dos outros. Aí você não vai olhar o seu, né? Tem que começar pela gente. Então, olhem, analisem como é que vocês estão, tá? De cocô, de xixizinho. É, outro vermezinho muito importante para gente, que aparece muito em laboratório, é esse daqui, que é o Enteróbios vermiculares, que tem esse ovinho muito maneiro, que é um ovinho mais num formato alongado, e ele tem uma borda bonita, tá vendo? Olha como ele é bonito. Em relação ao Ascaris, por exemplo, o Ascaris não tem nenhuma graça. Já esse daqui, ele é mais bonitinho, mais transparente, é o menorzinho também. Esse daqui, o Interóbios vermiculares, ai, quem já teve vai saber. Porque esse aqui, ele é o famoso que fica coçando lá no fiofó da gente. E aí, você tá vivendo, como costuma coçar mais de noite, inclusive. Você tá vivendo normal e de repente você tá com super coceira, bem ali naquela borda, sabe? Ali naquela região, né, no perianal. E aí, por que isso acontece? Porque o Interóbios vermiculares, ele tem uma pira, uma coisa dele, que ele não bota os ovos dentro da gente. Aí ele sai para botar os ovos ali na região perianal. E aí acontece o teste pelo método de Graham. E esse teste pelo método de Graham é o teste que a gente vai falar depois, mas dando um spoilerzinho, é um teste que a gente precisa colocar, fazer a coleta na região anal ali, para poder fazer a análise da lâmina com a coleta feita na região anal. Porque é na região anal que fica, ali no perianal que fica os ovos, porque eles colocam os ovos por ali. Eles saem para colocar os ovos. E aí os sintomas vão ser, então, prurido anal, lesões intestinais causadas pelo verme, elas são mínimas, mas pode haver um emagrecimento e uma discreta inflamação. Então, se o seu fiofó está coçando constantemente, ou se alguém reclama com você que está com coceira, alguma coisa está errada também, né? Não é só falta de higiene. Que às vezes um dia ele foi, né? Ele foi dormir sem tomar um banho e aí ficou meio estragado. Mas constante não é normal. E aí, se lavou, não resolveu, é porque deve ter algum verme envolvido no rolê, tá? Enfim. E aí o ciclo de vida dele também, né, é oral, né? Então também é sobre você comer ele e como ele fica, tem esse depósito dos ovos do lado externo do nosso corpo, a contaminação familiar fica muito fácil também, né? Porque aí tá ali no lençol, tá ali nas coisas, tá ali nas suas roupas, e aí só de bater o lençol já voou ovo para tudo que é canto da casa, é microscópico, né? Então, para cair numa coisa que você vai comer, o seu parceiro, parceira, filho, filha, enfim. Esse é o tipo de coisa que quando uma pessoa da casa está contaminada, tá todo mundo contaminado, tá? É um negócio bem comumzinho. Bom, outra famosa também é o Trichuris trichuria,
E aí, o Trichuris trichuria, esse trava-língua, Trichuris trichuria, causa a doença tricuríase. E em relação aos sintomas, lesões ocasionadas pelo parasita ficam restritas no intestino, e se a carga parasitária for leve, esse paciente pode se apresentar, em muitos casos, assintomático, apenas relatando perda de apetite, insônia e nervosismo. Em infecções moderadas, pode apresentar diarreia, dor abdominal, vômito e náusea. Tá vendo? Aquela cena que eu falei, ó. A pessoa tá com insônia, tá nervosa, tá com falta de apetite, tá emagrecendo, e aí ela pensa que alguém tá com inveja dela. E às vezes ela tá com verme. Essa aqui é uma dessas cenas. Então tem que ver isso, se não tá infectado. Eu acredito em energia ruim, gente. Não tô falando que não pode ser. Mas às vezes é verme, tá? Transmissão. Ingestão de água e alimentos contendo ovo dos parasitas, através também do hábitos e de costumes, né? Mais uma vez, o rolê de comer terra também vai ter relação direta. É, a profilaxia, tratar os doentes, claro, investir na educação sanitária, higienizar frutas e verduras, principalmente consumidos in natura. Por que que tem essa ênfase do principalmente consumidos in natura? Gente, se você pega o, a sua frutinha ali, pegou sua maçã, sua pera, e você enfiou ela debaixo d'água e tirou ela debaixo d'água, tudo que você fez foi refrescar sua bactéria. Que a sua bactéria estava num calor, dependendo da cidade, e aí você deu uma refrescada nela e agora você vai comer ela refrescada. Porque a bactéria não vai sair só porque você jogou o negócio na água. É igual ao alface, que pega as folhas do alface assim, aí molha ela, tal qual um buquezinho debaixo d'água e sacode assim, ó, igual um pano de prato, sabe? Sacudiu. Aí você acha que os parasitas vão sair voando? Não vai. Tem que colocar de molho no baldinho, com água, uma colher de água sanitária para cada litro de água, para cada 5 litros de água, tudo direitinho, nas medidas certas, né? Mas você não deve colocar os medicamentos, consumir os medicamentos in natura sem lavar eles corretamente, tá? Às vezes é um negócio até de não guardar eles antes de lavar para você desenvolver esse hábito, porque no começo é difícil, né? A gente se você não tem o hábito, você não vai fazer, mas é importante que você se atente em fazer, tá bem? Vamos ver se eu falo só mais um pouquinho aqui, que eu fui falando, falando, e nunca mais acabei, e o meu tempo tá acabando. Mas eu vou. Pode continuar mais um pouquinho, e aí a gente para aqui faltando 5 minutos. É, bom, ainda sobre o ciclo de vida, esse também vai ser de contaminação oral, né? Então você come o ovo, e aí a larva vai desenvolver lá dentro de você, tá? O Trichuris trichuria. Outro que a gente tem é o Strongyloides, e aí ele vai ser também, deixa eu ver se ele tá aqui, também vai ser larvinhas, porque a gente está falando, né, dos eumintos, e aí aqui a gente tem o verminho adulto, e aqui a gente tem uma microscopia com um pouco dos movimentos dele também. E ele vai ter o ciclo de vida dele, que pode ser livre, ou o ciclo de vida dentro da gente como parasita. Então, ele não vive só como parasita, ele vive livre na natureza, mas aí se você consome ele de algum, né? Se ele entra em diferentes tipos de larva, porque vão ter as larvas que são adaptadas para viver dentro do corpo e as larvas que vão ser para viver na natureza. Esse não é tão comum no laboratório, no nosso dia a dia. Aqui para falar só mais um para acabar, a gente tem esse daqui que ficou tipo uma imagenzinha de filme de terror, uma coisa meio grunge, é vida real. Essa realmente é a carinha dele. E esse é o ancilostoma da doença ancilostomose. E aí, esse daqui é um dos tipos, mas existem vários tipos, porque são espécies diferentes, né? Então, a gente tem aqui 4 espécies: tem o canino, o americano brasiliense,
E ele tem a contaminação pela pele, diferente da maioria aqui que a gente viu, esse nos contamina por penetração cutânea. Então, ele entra aqui no nosso pezinho, na sola do pé. E ele é o famoso bicho geográfico, inclusive. E aí, o que que ele faz, né? Os sintomas dele vai ser erupção cutânea erupção cutânea pruriginosa, vermelha e saliente, que faz aquele formatinho do bicho geográfico, né? Por isso que ele leva esse nome, porque ele desenha um mapa em você, tipo isso. É, E se ele chegar no pulmão, ele pode causar febre, tosse, respiração sibilante, que é quando a respiração fica, sabe, fazendo barulhinho. A transmissão mais comum é essa transcutânea, né? Mas pode acontecer de você comer os ovos dele também, já que ele vive, né, nessas regiões mais. Vai viver na terra, no alagado, e aí pode ser que aconteça de você consumir uma água insalubre que tenha os ovos dele. A profilaxia é sobre andar calçado, né, para não pegar o bicho, porque ele entra pela pele, então é sobre usar sapatos. É, e também sobre a melhora da condição, porque tem a ver com saneamento, mais uma vez, etc. E o diagnóstico é feito pelo parasitológico, né? E aí aqui a gente tem um ovinho dele e a imagem dele aqui, o famosinho do bicho geográfico. É, Gente, faltou bem pouquinho, faltou uma, duas, três. Faltou só quatro parasitas para a gente passar. E aí eu faço esses quatro na semana que vem, antes dos protozoários, para a gente poder falar sobre eles, tá bom? É, Mas a gente foi bem, assim, o slide estava bem grande, então eu já imaginava que a gente não fosse fechar. Estava aqui com 40 slides, mas a gente arrasou muito, chegamos no 30. E aí eu trago esse conteúdo, o resto do conteúdo que faltou. Mas passem, deem uma olhadinha, uma lida lá no livro de vocês, para vocês verem que não foi, o que foi falado, o que não foi falado também, para a gente conseguir desenrolar na nossa próxima aula, né? E vocês trazerem também dúvidas para a gente poder debater. Essas aulas têm essa organização dos microfones fechados e tudo, mas a gente, na quarta aula, vai ter uma aula com uma interação maior, porque é uma aula de revisão, e aí a gente conversa mais, tem mais trocas, e aí abre câmera, conversa no microfone, para a gente poder falar sobre os conteúdos estudados. Não deixem de ver também se tem o laboratório de vocês, o que que tem lá para fazer, as experiências, porque tem testes também de parasitologia, e é bom que vocês já vejam o que que é um IPF, o que que é um grama, e etc., o que que tiver lá disponível para ver. É, e é isso. Eu tomei os minutinhos finais aqui de Isaías, perdão, eu sou prolixa, é uma coisa minha. Não, Mas eu vou tentar ser mais breve na próxima, prometo. não, professora, assim, ó, eu tava vendo aqui no chat, parabéns, tá? Parabéns para a aula, que foi top mesmo, tá? Não foi muito boa a aula, todo mundo gostou. Ai, que ótimo. 100%. Que ótimo, Isaías. Que Vamos, bom, galera, que vocês gostaram. Fico feliz por isso. O objetivo é esse, né? Estamos aqui para ajudar a galera a passar é por isso esse aí. processão aí da vida acadêmica. Não, eu gostei, professor, assim, ó, vou ser bem sincero, a forma como a dinâmica da aula, bem sincero mesmo, assim, ó, tu fosse bem sincera nas palavras ali, e eu tava só prestando atenção, porque a gente é professor, a gente toma cuidado até de falar, né, eu sou professor também, eu trabalho com psicomotricidade, trabalho em escola, Uhum. dou aula também de psicomotricidade aqui na Uniaselv, então a gente toma muito cuidado, mas as palavras foram, nossa, top, top. Gente, Eu adoro ser da saúde, porque aí é falar sobre cagar, sobre vomitar, tem que falar sobre isso, né? é Claro isso que a gente não mesmo, vai falar gente. assim com o nosso paciente, mas eu acho que tem uma romantização muito grande de como que tem que conversar, como que tem que falar. E eu Isso. acho que a gente tem que entender, né? Tem que ser de um jeito que a gente entenda. É isso mesmo, professor. Eu concordo totalmente com você. Não, senhora, você, tá? Gente, muito obrigado, tá? Eu-
eu só vou deixar a Sheila falar aqui, tá, gente? Mas é porque a gente tá no horário, tá? Sim, E quanto mais demorar, pode sim. falar, Sheila. Oi, boa She- noite. Não, Boa desculpa, noite. Pro, eu levantei aqui sem querer, desculpa, Ah, mas não tá de tem Tudo parabéns, problema. viu, bem. professora? A aula, parabéns mesmo, muito boa aula. Tá? Gratidão, Gostei também Sheila. bastante, assim, do termo, né? Assim, que dá pra gente entender Isso. mesmo. É para entender Perfeito. mesmo. Tá? Gente, uma boa noite, tá? Para todos. Bom descanso. Professor, boa noite. Adorei Boa noite, também. professor. Semana que vem a gente se Gratidão pela nossa encontra. parceria. Ah, eu que agradeço. Gente, qualquer dúvida, pode me procurar no chat, tá? No e-mail, falar com o mediador, eu vou estar sempre à disposição, tá? Não, pode falar comigo, o operacional, tá? E, gente, o que que eu vou pedir agora? Vamos sair todo mundo junto, tá? Porque senão aí demora, senão eu vou ter, eu tenho costume acordar cedo, né? O que que eu faço? Também, amanhã de manhã cedo, eu entro, sempre vai ter alguém na aula, tá? Sempre vai ter alguém. Aí vai demorar mais ainda para subir. Pode ter certeza. Sim, sim. Tá bom, gente? Sempre tem a pessoa que só abriu e deixou. É. A gente Tchau, sabe. tchau, Tchau, gente. Obrigado. gente. Fiquem com Deus. Bom descanso, viu? Até semana que vem. Até semana que vem.